Você já sentiu que está carregando um peso que não é só seu? Como se sua dor não começasse em você, mas viesse de muito antes ou de muito mais longe? Talvez da história da sua família, talvez da sociedade em que você vive? Hoje a gente vai conversar sobre um conceito transformador dentro da psicologia sistêmica, a chamada mudança de terceira ordem. Essa ideia nos convida a ampliar o olhar, sair do foco apenas na família e enxergar como os sistemas sociais, como o racismo, o machismo, a pobreza, a exclusão religiosa ou de gênero, também adoecem, silenciam e aprisionam pessoas. Se você sente que já tentou de tudo, mas parece que algo maior sempre atravessa o seu caminho, talvez esse vídeo te ajude a dar nome ao que até agora parece invisível. Fica aqui comigo até o final, porque vamos falar de histórias reais, fazer perguntas importantes e, quem sabe, abrir novas possibilidades para cuidar de você com mais verdade, mais compaixão e mais consciência. Meu nome é Maristela Freitas, eu sou psicóloga sistêmica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a terceira ordem. A ideia de diferentes ordens dentro da terapia sistêmica tem origem em um processo de amadurecimento e ampliação teórica da própria abordagem sistêmica. O nascimento ou a origem da psicologia sistêmica se deu ali na década de 50 até 70, quando os estudos sobre família ganharam força. Uma nova forma de olhar para o sofrimento humano começou a se desenvolver. A psicologia sistêmica, ela trouxe uma virada de chave muito importante, porque ao invés de olhar apenas para o indivíduo e suas causas internas, como faziam as abordagens mais tradicionais, ela passou a olhar para relacionamentos também. Um exemplo simples: se uma criança apresenta um sintoma como a agressividade, a pergunta passa a ser: o que esse comportamento está tentando comunicar sobre o ambiente em que ela vive? Ou seja, o foco não é apenas no o que há de errado com essa criança, mas o que está acontecendo ao redor dela. Esse olhar sistêmico foi se transformando ao longo dos anos com base em diferentes níveis de compreensão, chamados de ordens de mudança. Essas ordens estão diretamente relacionadas aos tipos de cibernética. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre a primeira e sobre a segunda ordem da cibernética, mas eu vou fazer um apanhado geral sobre elas aqui, tá bom? Então, a primeira ordem, ela tem como visão de mundo mais linear, objetiva e racional. Nessa perspectiva, o terapeuta ele é visto como alguém neutro, que observa o sistema familiar de fora e faz intervenções para modificar os padrões disfuncionais. O foco aqui está em corrigir comportamentos, mudar estruturas, ensinar novas formas de interação. Então, um exemplo: imagine uma mãe que reclama da agressividade do filho adolescente. Na primeira ordem, o terapeuta pode analisar os papéis familiares e sugerir regras mais claras, mais autoridade, mais supervisão. A ênfase está em organizar o sistema, como se fosse uma máquina com engrenagens desajustadas. Então, na primeira ordem, o terapeuta ele fica ali como um técnico ajustando o motor de um carro, sabe? Ele não dirige o carro, ele apenas ajusta as peças. Já na segunda ordem, acontece uma grande virada. Aqui, a ideia é que o observador nunca é neutro. O terapeuta, a interagir com a família, também faz parte do sistema. Então, isso muda tudo. O terapeuta agora se reconhece como um sujeito que influencia sim e também é influenciado pelo aquele sistema. A relação com a família se torna mais dialógica, mais aberta, mais respeitosa a múltiplas verdades. O exemplo aqui é voltado ao caso de um adolescente agressivo também. O terapeuta agora ele pode perguntar: o que essa raiva está tentando proteger? Como vocês, como família, estão lidando com este comportamento? Que histórias estão sendo contadas sobre esse filho? E quem não está sendo escutado nessa narrativa?
O foco aqui sai da correção e entra na co-construção de significados. Então, se antes o terapeuta era um técnico de carro, agora ele está dentro do carro conversando com a família sobre como dirigir juntos. E finalmente chegamos então à terceira ordem. Mas e se nem tudo estiver apenas dentro do carro? E se o problema não for só da família, mas também do tipo de estrada por onde ela precisa passar? Se houver buracos, tempestades, sinalizações confusas, ou seja, e se o sofrimento estiver ligado a forças sociais maiores? Essa é a pergunta que nos leva à terceira ordem, onde o olhar clínico se expande ainda mais. Então, o que é a mudança de terceira ordem? A mudança de terceira ordem representa uma ampliação ética e política do campo da terapia familiar. Agora, o foco clínico se desloca novamente de como essa família funciona internamente para como essa família é impactada por sistemas externos que operam em seu cotidiano. Vamos entender então de onde vem a ideia das ordens. A ideia das ordens na psicologia sistêmica é fruto de uma trajetória epistemológica que acompanhou os grandes paradigmas da ciência. Ao longo do tempo, a teoria sistêmica foi se transformando conforme nossa compreensão sobre os sistemas vivos, o papel do observador e a complexidade das relações humanas também se expandiram. Então, a primeira ordem é a cibernética clássica, é a objetividade como um ideal. Inspirada na teoria geral dos sistemas e na engenharia, a primeira ordem parte da premissa de que é possível observar um sistema sem influenciá-lo. O terapeuta ele seria uma espécie de técnico externo que analisa a dinâmica familiar e intervém para restaurar o equilíbrio. A família, na primeira ordem, é um objeto a ser corrigido a partir da identificação de falhas na comunicação, estrutura ou de papéis. Então, um exemplo clínico é um adolescente com comportamento agressivo. O terapeuta ele pode propor um plano de ação baseado em autoridade e limites. Não se investiga o significado da agressividade ou os sentimentos envolvidos. A pergunta é: como parar o sintoma? Isso na primeira ordem. Já na segunda ordem, tem uma grande e importante virada de chave. O terapeuta ele deixa de ser aquele observador que não faz parte do sistema e agora passa a fazer parte do sistema. Ele está dentro do sistema que observa e isso muda tudo. O terapeuta ele passa a considerar a sua presença, sua escuta, seus valores, afetos. Ele entende que tudo isso interfere na construção da realidade clínica. O observador, ou seja, o terapeuta, está dentro do universo que ele está observando. A terapia aqui deixa de ser uma correção de disfunções e passa a ser uma co-construção de sentidos. As perguntas ganham poderes transformadores. Um exemplo clínico é o mesmo do adolescente agressivo, mas agora o terapeuta ele vai perguntar como essa agressividade é percebida pelos membros da família, como eles reagem, o que isso comunica. A escuta ela vai sendo ampliada para os significados compartilhados naquele sistema. E então chegamos finalmente na terceira ordem. Então, a superação da bolha sistêmica, o social, entra agora na clínica. A segunda ordem nos ensinou que não somos neutros, e a terceira ordem nos ensina que não somos isolados. O sistema familiar não vive numa bolha, ele está mergulhado em contextos culturais, históricos, políticos e econômicos. Então a pergunta muda mais uma vez: o que nesta dor é efeito de forças sociais que estruturam vidas e silenciamentos? Essa virada de chave exige uma lente mais crítica, interseccional e descolonial. É um novo nível de consciência clínica. Então, o que é a mudança de terceira ordem?
Ela rompe com a lógica intrasistêmica e propõe uma clínica com consciência sociocultural. Trata-se de uma ampliação radical do campo da escuta e intervenção. Então, ela vai ampliar a lente da família ao mundo. O sintoma ele deixa de ser apenas expressão de desequilíbrio interno para ser também um grito diante das pressões externas. O sofrimento ele passa a ser entendido dentro de uma ecologia de opressões, que podem ser racismo, sexismo, homofobia e transfobia, classismo, colonialismo, capacitismo, violência institucional. Então, um exemplo clínico é de uma mulher com burnout materno, por exemplo. A escuta desse terapeuta, ela não vai se limitar àquela dinâmica familiar, de como aquele sistema está lidando com essa fase da vida da mulher, mas também vai questionar quem ensinou que ela precisa dar conta de tudo. Quais os discursos sociais sustentam essa autoexploração? E para ficar mais claro ainda a terceira ordem, eu gosto muito de uma metáfora, que é a metáfora do peixe e da água. Então não adianta a gente apenas entender como o peixe nada. A gente precisa saber em que água ele vive, como que é a qualidade dessa água. As famílias elas adoecem não só pela dinâmica interna, mas por viverem em contextos poluídos por desigualdade e injustiça. Bateson falava sobre mudanças de primeira, segunda e terceira ordem, sendo essa última uma meta-mudança, mudança do sistema de crença, da lógica de funcionamento e da estrutura epistemológica. Ou seja, a terceira ordem ela é um convite a uma consciência mais crítica. Agora eu vou trazer aqui para vocês dois casos, exemplos fictícios, para a gente entender melhor na prática como cada ordem olharia para esses casos. O primeiro eu vou chamar de Maria, é uma mãe solo negra. Ela trabalha em 2 empregos, não tem rede de apoio e ainda carrega culpa por exaustão. Então, a primeira ordem traria estratégias de organização e de rotina. Já a segunda ordem traria uma escuta sobre as relações com os filhos e as crenças sobre a maternidade. E a terceira ordem, como o racismo, o machismo estruturam o abandono paterno, a falta de políticas públicas e a sobrecarga feminina. Seriam esses os pontos levantados a serem discutidos. Então, na terceira ordem, a gente entende que Maria não está exausta porque ela é desorganizada. Ela está exausta porque o mundo não a apoia. E aqui no segundo caso, eu vou trazer o João, um adolescente LGBTQIAPN+, depressivo, isolado, sofre bullying escolar, vive em família religiosa conservadora. A primeira ordem faria uma avaliação médica e uso de antidepressivos. A segunda ordem pensaria na dinâmica familiar e reações dos pais à tristeza. Já a terceira ordem pensaria na pressão heteronormativa, o medo de rejeição, o discurso religioso que oprime a existência de João. Então, na terceira ordem, a gente consegue pensar que João não está triste só porque é um adolescente. Ele está triste porque está sendo apagado pelo jeito que ele é. E qual seria o papel da terapia na terceira ordem? A clínica, na terceira ordem, se torna um espaço ético, político e transformador. Não se trata de fazer militância partidária, não tem nada a ver, mas de compreender que toda escuta é atravessada por valores e contextos. E essa prática clínica inclui o reconhecimento dos próprios privilégios, o posicionamento antirracista, anticapacitista, antipatriarcal, escuta da interseccionalidade e não há neutralidade afetiva e social. Essa consciência de sistemas capacita a escolha para além do possível de uma segunda ordem. O terapeuta ele não vai se limitar a fazer perguntas, ele também ajuda a construir
novas narrativas onde o sujeito possa existir sem precisar se mutilar para caber numa estrutura. A clínica se torna um espaço de reexistência, onde as pessoas reaprendem a viver de forma mais inteira, legítima e autônoma. Eu acho lindo isso. Vamos falar agora sobre as principais características da terceira ordem da psicologia sistêmica. A primeira delas é a consciência social e política na terapia. O terapeuta ele considera que pobreza, racismo, machismo, homofobia, capacitismo e outras opressões influenciam sim na saúde mental. Ele não vai tratar essas questões como temas paralelos. Uma outra característica é que a prática se torna sensível à diversidade. Então, o terapeuta ele vai reconhecer e valorizar as diferenças de raça, gênero, classe, sexualidade, religião, capacidade física e também origem cultural. Ele precisa adaptar a linguagem e as intervenções para não reforçar exclusões ou qualquer tipo de mal-estar para aquele indivíduo ou para aquele sistema. O terapeuta ele deve ter aqui também uma postura ética e de justiça social. O terapeuta ele vai se posicionar contra injustiças quando necessário. E isso pode significar validar experiências de discriminação, apoiar movimentos de inclusão ou, no mínimo, não reforçar padrões opressivos. Na terceira ordem também acontece diálogo com múltiplas vozes. O que isso significa? Inclui narrativas historicamente silenciadas. Então, aqueles grupos que foram e são ainda muito marginalizados. Por exemplo, mulheres, povos indígenas, pessoas LGBTQIA+, imigrantes, pessoas com deficiências e alguns outros grupos. Isso significa ouvir para além do que é dito explicitamente, significa também entender o que está nas entrelinhas, o que está mais na estrutura do diálogo. E também existe a interconexão de sistemas. O que é isso? O terapeuta precisa entender a família, a comunidade, a cultura e o ambiente que são vistos como interdependentes na maioria das vezes, mas que todos eles fazem parte da vivência, da experiência daquele indivíduo ou daquele sistema. Raramente problemas individuais têm causas únicas. Eles se enredam em redes maiores, como eu falei, desses outros grupos, desses outros sistemas que aquele indivíduo faz parte. Então, só para fazer uma comparação aí com as outras ordens, se a terapia é uma roda de conversa, na primeira ordem nós sabemos que o terapeuta está fora dessa roda, só observando. Na segunda ordem, nós sabemos que o terapeuta ele está dentro da roda e também influencia toda a dinâmica. Já na terceira ordem, nós percebemos que a roda está dentro de uma praça e que essa praça pode estar em festa, em guerra, cercada ou aberta, dependendo das forças externas que a moldam. E aqui na terceira ordem, nós também encontramos alguns limites e desafios. Eu vou falar sobre eles agora. O primeiro deles é que tem uma complexidade maior, uma complexidade alta ao fazer esse tipo de atendimento. Porque a terceira ordem, ela não vai se contentar em olhar apenas para o sistema familiar ou para a interação imediata. Ela vai trazer para a conversa todo um contexto sociocultural e histórico em que as relações acontecem. E isso significa que o terapeuta ele precisa estar preparado para pensar sobre história, sociologia, antropologia, economia e política. Então, por exemplo, se um cliente está vivendo uma ansiedade por dificuldade no trabalho, a terceira ordem ela não vai olhar só para os padrões familiares e pessoais, mas ela também vai olhar para o mercado de trabalho, vai olhar para as dificuldades de gênero, racismo estrutural ou precarização laboral. Ela precisa entender todo esse contexto mais amplo, mais macro, no qual esse cliente está inserido. E esse nível de análise exige uma formação contínua. Na verdade, eu acho que exige uma postura
do terapeuta, né, de ser um aprendiz permanente. E o desafio aqui é que isso pode ser intelectualmente exigente e emocionalmente desgastante para esse terapeuta que precisa estar ali em constante contato com tudo que está acontecendo. Um outro ponto é que pode acontecer, né, existe um risco de militância excessiva. Então, ao entrar em contato com questões sociais mais profundas, o terapeuta ele pode sentir um impulso de corrigir algumas injustiças ou militar dentro do espaço terapêutico. O risco é que, sem perceber, ele coloque suas próprias visões ideológicas como a única forma certa de pensar. E isso pode levar o cliente a se sentir julgado ou pressionado em vez de acolhido. A função do terapeuta, então, não é converter o cliente a uma visão de mundo, mas sim ajudá-lo a compreender como os contextos sociais e históricos afetam as suas experiências, deixando livre para formar as suas próprias conclusões. E a gente sabe que esse pode ser um dos maiores desafios aqui da terceira ordem, porque quando a gente ouve algo que não vai de encontro com os nossos valores, que machuca a gente de alguma forma, é muito difícil a gente conseguir não colocar isso de uma forma positiva para o paciente, mas a gente precisa exercitar, a gente precisa se colocar nessa posição de terapeuta e de troca de uma forma que a gente consiga acolher e contribuir para o processo daquele cliente e não impor nada. Então, a terceira ordem tem uma necessidade de equilíbrio, porque o objetivo principal da terapia, mesmo na terceira ordem, continua sendo aliviar o sofrimento, ampliar a consciência e apoiar o cliente em seus objetivos. Então, ao introduzir temas sociais, o terapeuta ele precisa dosar para que eles não desviem completamente o foco das dores e das necessidades também imediatas daquele cliente. Então, por exemplo, se uma mulher ela traz um tema da sobrecarga doméstica, é possível discutir como a divisão desigual de tarefas é histórica e socialmente construída, mas sem esquecer de ajudá-la a lidar com aquele cansaço real e imediato, né, que está sendo sentido no agora. Então, buscar soluções práticas para a vida dela também é importante na terceira ordem. E um outro desafio da terceira ordem é se deparar com confronto com resistências dos clientes, porque nem todos estão prontos ou dispostos a falar sobre raça, gênero, classe, religião ou orientação sexual. Alguns podem ver esses assuntos como irrelevantes, ameaçadores ou muito desconfortáveis. E isso não significa que não sejam importantes, mas sim que a forma e o momento de trazê-los precisam ser cuidadosos. A habilidade do terapeuta aqui está em introduzir o tema de forma que ele se conecte diretamente com a experiência e as necessidades do cliente naquele momento, evitando que pareça uma aula de sociologia fora do contexto. Lembra que a ideia não é impor nada aqui, tá? Então, um exemplo, ao invés de dizer isso é machismo estrutural, pode se perguntar para o cliente: você percebe que essa situação que você está vivendo também acontece com outras mulheres? Como isso te faz sentir? Como você se sente quando você percebe isso? Criando um espaço para que a cliente reflita sobre si, sobre a situação, sobre o meio que ela vive. E aí sim, se ela trouxer um termo mais estruturado, que essa proposta da discussão seja feita e amplie, claro, sem esquecer da dor, da, da demanda daquele momento da paciente. E como nós podemos aplicar na prática clínica essas reflexões? Então, para quem está em sofrimento, é importante nomear os sistemas que atravessam a sua dor. Questione também os discursos prontos. Por exemplo, talvez não seja falta de esforço, talvez seja um sistema que não enxerga. Uma outra coisa é honrar a própria complexidade. Não é o rótulo que colocam em você, é o corpo, é a sua história, o afeto, a ancestralidade, a sua potência. Trazer isso para o seu paciente é muito importante para que ele se aproprie de quem ele é de fato.
E para nós, terapeutas, psicólogos, é fundamental que a gente aprenda a ter uma escuta interseccional, atualize a epistemologia clínica e torne-se sensível aos atravessamentos sociais. Faça da terapia um espaço de liberdade e não de adaptação forçada. Ou seja, quem diz que política não tem nada a ver, a terapia não é um lugar para falar sobre política, a terceira ordem vem quebrando tudo isso, porque a terapia é sim um lugar para falar sobre todos os assuntos, como eu sempre digo, e política é um deles, porque é um sistemão que nós estamos inseridos e que influenciam sim muitas coisas da nossa vida, fazendo muitas vezes a gente adoecer, a gente, o nosso paciente, enfim. A mudança de terceira ordem nos lembra que não estamos isolados no mundo em que vivemos. As dores que sentimos muitas vezes não nasceram apenas dentro da nossa casa, mas em sistemas que moldam o que é possível ou até impossível para cada um de nós. Quando a gente começa a enxergar essas camadas culturais, políticas, econômicas, algo muito poderoso acontece. Paramos de nos culpar por tudo e começamos a nos compreender com mais profundidade. Esse não é um convite à vitimização, a terceira ordem não tem esse objetivo. É, na verdade, um convite à consciência, a olhar a sua história com mais amplitude, a nomear o que te atravessa e a se perguntar: como eu posso me cuidar no mundo que tantas vezes me nega esse cuidado? A psicologia sistêmica, nessa perspectiva, não quer consertar você. Ela quer te libertar dos silêncios que foram impostos, sem muitas vezes você se dar conta. Se você se sentir confortável, me conta aqui que parte da sua história fez mais sentido para você depois de assistir esse vídeo. Qual a dor você sente que carrega também como uma marca social? Eu vou adorar saber. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, fez sentido para você, curte o vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. E até o próximo vídeo.